Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6, das quartas-feiras, Medicina e Saúde. Meu nome é João Eduardo Tinoco de Paula e hoje vamos falar sobre doenças reumatológicas e temos o prazer de ter conosco aqui duas médicas da área, a doutora Thaís Colodetti e doutora Juliana Fiorotti, em que irão nos ensinar, né? Eu acho que é um tema de grande importância, de grande relevância, principalmente nos quadros de dores crônicas, né? E para me auxiliar aqui hoje na apresentação, temos a presença do Dr. José Guilherme Caselli, cardiologista, especialista em imagens cardiovasculares, para começar esse bate-papo. Então, gostaria de dar boa-vinda a todos, né? E a princípio a gente gostaria de ver como está o trânsito para São Mateus, qual a nossa situação no momento aí. Poderíamos ver as imagens? Então, a gente parece ter uma situação bem confortável aí, né? Como nós que optamos por estar morando no interior do estado, é o tipo de trânsito que a gente espera encontrar, né? Diferente das grandes capitais. Então, eu gostaria que começássemos, né, doutora Juliana, sobre o que é, na realidade, a doença reumatológica, né? O que é reumatismo, né? Como a gente pode começar a esclarecer para a população sobre essa patologia? Então, muito bem. A gente quer agradecer o convite, a importância da gente estar aqui, explicar para a população em geral qual é o nosso trabalho e o que a gente faz no dia a dia, né? Porque a gente vê muito a dúvida dos pacientes nos procurarem por a gente tratar de doenças diversas, que inclusive envolvem até outras áreas diferentes da nossa. Então, muito obrigada por a gente estar aqui e poder apresentar isso aí. Então, vamos lá, o que é reumatismo, né? Na verdade, o reumatismo, ele não é o nome propriamente de uma doença, né? Reumatismo é um nome que era muito utilizado antigamente, ainda hoje é utilizado, principalmente pelos próprios pacientes, né? Menos pelos colegas médicos, mas não se trata especificamente de nenhuma doença, nenhum perfil de uma doença, não é o nome de uma doença. Então, é um termo genérico, vamos dizer assim, né? E, complementando o que a Juliana está falando, a gente escuta muito falar reumatismo no sangue, né? Os pacientes chegam muito para a gente e falam assim: ai, doutor, eu tenho reumatismo no meu sangue. O que é isso? É a presença de alterações nos exames de laboratório. Então, o paciente que tem um exame de laboratório alterado, vamos supor um fator reumatoide ou um FAM positivo, ele se classifica como tendo um reumatismo no sangue. Só que isso não é uma verdade. A gente sabe que esses pacientes que têm fator reumatoide, FAM, nem sempre eles vão ter uma doença reumatológica, tá? A gente tem esses exames positivos, inclusive, nas pessoas saudáveis. Uma porcentagem significante, né, Juliana? Mais de 5%. Isso assusta muito, né? Eu acho que a gente recebe muito isso no consultório. Até os colegas encaminham mesmo. Veio um FAM positivo, veio um fator reumatoide ali, um valor baixo, e agora? O que a gente faz, né? E esse é o papel, né, da gente, desvendar esse mistério. O FAM que vocês citaram, ele é muito relacionado a principalmente lúpus, né? Qual a relação do FAM positivo para realmente a pessoa desenvolver ou ter o lúpus? Então, vamos aproveitar o gancho que você está falando do FAM, vamos falar de lúpus, né? Então, o lúpus pra gente é o protótipo das doenças autoimunes. O que é isso? É um modelo de doença autoimune, né? Porque ela pode causar todas as manifestações de uma doença autoimune. A doença autoimune em si, ela ocorre por uma desregulação do seu sistema imune, né? A gente sabe que o nosso sistema imune, ele é o responsável pela nossa defesa do nosso organismo contra bactérias, vírus e outros antígenos. De repente,
esse sistema imune ele fica bagunçado, desregula, ele começa a reconhecer, ele deixa de reconhecer as nossas células como próprias e passa a atacar, né? Nesse momento que ataca nossas células, no lúpus ele gosta de atacar a mucosa, a pele, né, as articulações, órgãos nobres também, o rim, sistema nervoso central também é acometido pelo lúpus. E aproveitando para falar do FAM, né, o FAM, ele é apenas um anticorpo, né? Ele é dosado no sangue, um anticorpo. A gente vai ter um valor, uma titulação. Quanto que essa pessoa tem de FAM positivo? Ela pode ter muito FAM ou pouco FAM. Depende do grau de titulação. E a função nossa do reumatologista é avaliar qual é o grau desse FAM e qual que é o padrão desse FAM, né? Isso ajuda muito a gente a pensar nas doenças reumatológicas. Mas não é o FAM que vai dar o diagnóstico do lúpus, né? E não é só lúpus que tem FAM positivo. Outras doenças reumatológicas também têm FAM positivo. Então, acho que essa é a mensagem. O FAM, na verdade, é um dos critérios, vamos dizer assim, os critérios classificatórios para a doença. A gente tem vários e o FAM é apenas um deles. É alguma coisa que chama atenção. Mas não quer dizer que se a pessoa tem o exame positivo, ela vai ter a doença. E nem quer dizer que a gente tem que fazer essa busca ativa, de ficar dosando FAM, como a gente muitas vezes vê. Eu fiz aqui um exame de rotina, veio um FAM alterado. Não há sentido nisso. Porque ele não deve ser feita essa busca ativa, porque justamente, como a Thaís falou, uma porcentagem da população vai ter o FAM positivo e nem sempre vai apresentar a doença, né? Seria o meu questionamento, porque senão a pessoa já nascia e logo depois, anualmente que fosse, já faria uma triagem. Como se fosse um check-up, o né? FAM é um exame laboratorial, então, só para recapitulando, a gente tentando ser o mais simplista possível, é um exame laboratorial em que se detecta um anticorpo que ele vai causar uma série de sintomas e patologias que podem vir a acontecer. Então, mas você não vai chegar no seu médico, seja um médico geral, e eu quero ver meu FAM, é uma coisa geral, né? Então, eu acho que a gente poderia passar um pouco agora, qual é o paciente, a faixa etária que procura o reumatologista? Então, o que é a doença reumatológica? A gente já sabe, muita gente fala que tem dores crônicas, hoje é muito falada fibromialgia, são coisas muito difíceis de mensurar, porque a dor, só quem sente é a pessoa que está sentindo, e muitas das vezes alguns colegas ou até mesmo familiares, médicos, ficam com uma dificuldade muito grande de interpretar aquela dor, né? Se ela é naquele grau mesmo ou não. Então, eu queria a gente ver como esse paciente acaba chegando para vocês e quais os passos que a orientação, o que a gente pode fazer nisso aí. Assim, comumente a gente recebe paciente que já passou em inúmeras especialidades e chega até a gente como se fosse assim a última esperança, né? Eu preciso saber o que eu tenho, ninguém sabe o que eu tenho. Então, a gente tem realmente esse papel aí muito, né, de tentar abraçar o paciente e saber o que ele tem, né? Muitas vezes é alguma coisa simples, mas ele chega muito assustado, né? Então, a gente precisa ter uma boa conversa, uma boa anamnese, examinar o paciente, ver se realmente ele tem algum indício de doença autoimune, se ele tem realmente sinal inflamatório, se ele tem uma junta inchada, se ele tem uma lesão de pele, algo que chame atenção para a doença autoimune, ou se ele apresenta apenas uma dor crônica, e aí, como você falou, a fibromialgia é uma das doenças que pode gerar dor crônica, né? Então, ela não só gera dor, ela gera uma dor difusa, que a gente fala, que é aquela dor que o paciente apresenta em todo o corpo, principalmente, né, da região daqui para cima. É comum em mulheres, principalmente. Assim, na verdade, pode existir desde a infância, né? Então, e todas as doenças reumatológicas podem estar presentes da infância até a idade senil. Então, não existe um padrão. Cada doença, ela respeita um padrão tanto etiológico, né, quanto de idade também. Mas a fibromialgia, ela comumente aparece em mulheres de meia idade ou de 30 até, assim, a idade da menopausa ou pós-menopausa, ela é muito mais comum nessas mulheres, né? E você sabe dar o diagnóstico, como se dá o diagnóstico da fibromialgia? Ele tem um exame que você faz, no caso, igual ao FAM,
ou um exame de imagem? Como a gente dá o diagnóstico? É clínico ou é algum método que se faz? Então, João, o diagnóstico de fibromialgia é clínico, né, Juliana? Na verdade, para as pessoas em casa entenderem, né? O paciente com fibromialgia é como se o sistema nervoso dele, as substâncias de dor e prazer tivessem um desbalanço nessa substância e o organismo começasse a produzir muita substância de dor e pouca substância de prazer. Então, essa desregulação do sistema dele nervoso é que vai fazer ele gerar dor. É como se a pessoa produzisse mais dor e o organismo dele ficasse mais sensível a essa dor e ele começa a sentir a dor difusa que a Juliana falou. Que não só a dor, né, Ju? O paciente também tem alteração do sono, que é muito comum, é o acordar cansado, que a gente chama do sono não reparador, né? Os sintomas do humor, que é muito comum as pessoas acharem que tem uma depressão, um distúrbio ou ansiedade, mas na verdade são sintomas associados à fibromialgia. A pessoa pode apresentar isso também, né? Mas, respondendo a sua pergunta, João, não tem nenhum exame que a gente dá o diagnóstico de fibromialgia. Não tem nenhum exame de sangue que a pessoa em casa vai fazer e que vai dar o diagnóstico. A nossa função do reumatologista é colher toda essa história. O paciente tem mais de 3 meses, porque é um quadro crônico, né? Examinar esse paciente em busca de outras causas que justifiquem a dor, a gente não vai achar nada, né? A alteração é do sistema nervoso, é uma sensibilização do sistema nervoso. É muito comum, a gente recebe no consultório, assim, o paciente chega e fala: doutora, eu não estou aguentando meu sutiã está me incomodando. O botão da minha calça me incomoda. A pessoa chega, me abraça, o abraço apertado me incomoda, porque é exatamente isso, essa sensibilidade que está aumentada no paciente que tem fibromialgia. Tem alguma localização do corpo que é mais comum esses pacientes sentirem dor ou não existe nenhum padrão específico? Antigamente a gente usava, até hoje na verdade, a gente usa um truque, né, que a gente fala, usa os tender points, que são 18 pontos localizados ao longo do corpo do indivíduo que a gente vai palpar e esse indivíduo vai apresentar mais dor. Mas isso não é obrigatório. Muitas vezes o paciente ele não vai apresentar essa quantidade de pontos positivos, mas ele vai ter outros sinais e sintomas que ajudam a gente a chegar ao diagnóstico de fibromialgia. É uma dor palpável, então? É uma dor palpável, a maior parte das vezes, mas muitas vezes a dor não é tão palpável, mas ele também tem outros sintomas, como a Thaís falou, muita fadiga, né? Sintomas como ansiedade, depressão, que são coisas diferentes, mas podem estar associados também, né? Então, é um conjunto de coisas, na verdade, que a gente avalia, sem nada específico, né? A gente faz uma avaliação, no geral, soma uns pontinhos e vê se esse paciente se enquadra naquilo ali, né? Então, o que é muito comum, para complementar o que a Juliana está falando, é que a dor do paciente é a sensibilidade, né? Então, se não é... Antes a gente falava muito nos pontos dolorosos, mas quando você examina o paciente, você pega, ele sente mais dor, a pele dele é mais sensível, exatamente por conta dessas alterações de substância de dor e de prazer. E o que é comum a gente receber é: doutora, essa semana doeu minha perna, agora tá doendo meu ombro, agora é meu braço. É uma dor que migra, ela não fica parada num lugarzinho. É dor que anda, né? Eles chamam de dor que anda. Eles falam exatamente isso pra gente, né? A dor que tá andando. Então, essa é a queixa do paciente. Não é o exame clínico nosso, quando a gente avalia esse paciente, é a sensibilidade, é a amplificação que a gente chama dolorosa, que o paciente tem em qualquer parte do corpo dele, não tem uma área específica. Então, como já foi dito, o estresse é um fator fundamental para o desenvolvimento dessa doença. Hoje a gente sabe, inclusive, que existem alguns pacientes que falam assim: nossa, mas eu não tinha fibromialgia e de um ano para cá eu tenho. Por que será? Existe também o que a gente chama de estresse, né? O fator traumático, que pode ser até um trauma mecânico ou um trauma psicológico. Às vezes a pessoa passou por uma situação e a partir daquilo ali foi o gatilho para ela desenvolver as dores crônicas e a fibromialgia também. Então, ou às vezes até uma internação, uma cirurgia, algo que foi traumático ao paciente. Isso também pode gerar ser o gatilho para o paciente começar a desenvolver a fibromialgia, mas obviamente esse paciente já tem que ter a predisposição. Como a Thaís falou, esse paciente ele tem alteração de sistema nervoso central, o cérebro dele
recebe a dor com mais intensidade. Então, qualquer esbarrãozinho, qualquer abraço mais forte, esse paciente tem uma dor mais intensa, tá? Mas realmente o estresse do dia a dia, assim, as discussões do dia a dia, tudo que gera, assim, às vezes até uma perturbação mental, a gente fala, também pode piorar com certeza a fibromialgia. Então, parece ser uma doença mais contemporânea, ela vem crescendo com o passar dos anos. Como vocês podem falar isso? Quando a gente tinha uma vida mais rústica, mais tranquila, se dava menos o diagnóstico de fibromialgia ou os sintomas eram contrabalanceados aí? E outra pergunta que eu gostaria, né, Zé Guilherme, a gente já até falou isso antes, a pessoa que faz atividade física, ele teria algum benefício ou ele teria tendência a ter mais dor, ou seria uma das formas de tratamento? Então, em relação ao tempo, né, a doença a fibromialgia a gente tem descrito na literatura há mais de um século atrás, então ela não é uma doença nova, né? Só que lá atrás a gente não sabia que doença que era essa, né? Então, os pacientes, eles reclamavam de dor e eles falavam que era um reumatismo psicogênio, que é uma alteração da cabeça mesmo da pessoa, ou um reumatismo, eles chamavam na época de fibrosite, o nome ainda não existia de fibromialgia, até que eles entenderam que esse processo de dor não é gerado por um processo inflamatório, daí trocou o nome de it, de inflamação, para algia, e mudou o termo da fibromialgia em mais ou menos 1970, então é uma doença antiga, porque isso já vem, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem a predisposição genética, a gente sabe que a parte genética é importante na fibromialgia, então pacientes com história com familiares de primeiro grau, eles têm 8 vezes mais chances de ter fibromialgia. Existem receptores de dor que a gente sabe que eles são fatores para a pessoa desenvolver fibromialgia ou não. Além dos outros fatores que a Juliana falou, do estresse. Isso é tão importante a gente falar do estresse, que um dos pilares do nosso tratamento é a psicoterapia. Então, o paciente precisa fazer terapia. A gente não tem como pensar a gente tratar fibromialgia só com remédio. É muito mais amplo. Você já falou do exercício, a parte de espiritualidade. Então, a gente precisa disso tudo funcionando bem no nosso corpo. O exercício, ele é primordial no paciente que tem fibromialgia, porque o exercício é o que aumenta a substância de prazer no nosso corpo. Se a gente tem um desbalanço de dor e prazer, eu preciso fazer tudo para aumentar o meu prazer. E aí o que aumenta? O exercício físico, a psicoterapia, atrapalhando a nossa espiritualidade, isso vai aumentando com o tempo, né? É claro que é muito comum no consultório a gente receber pacientes, eu comecei a malhar, minha dor piorou. Todo mundo que vai começar um treino vai sentir um pouco mais de dor, né? Mas o paciente que tem fibromialgia, como ele tem alteração de substância, ele sente um pouco mais. Então, qual que é a nossa orientação aqui? Você que vai começar um treino, comece devagar, de forma lenta, não precisa querer fazer uma caminhada de 1 hora já. Pode ir devagar, que o seu corpo, com o tempo, ele vai criando resistência e você vai conseguindo automaticamente aumentar isso. Ótimo. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nosso break, e na sequência nós vamos continuar falando desse assunto tão importante. São patologias que, às vezes, as pessoas sentem, mas não se consegue dar um diagnóstico se não se procurar o especialista certo na hora certa. Então, até daqui a pouco. Voltando para o nosso segundo bloco, hoje estamos falando de medicina e saúde, discutindo sobre as doenças reumatológicas, né? E sempre lembrando que o programa vai ao ar novamente às 6 da manhã, no dia seguinte. Temos o canal no YouTube e nas tardes de domingo. Voltando um pouco à fibromialgia. Os pacientes com dores que às vezes não conseguem esclarecer de onde vem a dor, que tipo de dor, esses pacientes acabam se automedicando com Dorflex, dipirona, anti-inflamatórios. Isso aí acontece e resolve esse problema? Acontece muito, né? Mas não resolve, né? Porque o tratamento, ele não se baseia
em analgésico simples e nem anti-inflamatório, justamente porque a causa da doença ela não é inflamatória, né? Então o paciente ele não vai apresentar inflamação das juntas, é outra causa, como a Thaís já explicou. Então o tratamento, para completar, porque já foi falado do tratamento não relacionado a remédio, os remédios que a gente usa são os antidepressivos, tá? Embora a gente não queira tratar a depressão desse paciente, às vezes trata se ele estiver associado, mas pelo mecanismo de ação do remédio. O remédio, então, ele vai atuar melhorando as substâncias do prazer, né, como a Thaís falou. E também a gente usa os anticonvulsivantes, que também não é para o paciente não ter convulsão, nesse caso, mas sim para diminuir a dor crônica dele, né? Então aí a importância do paciente não ficar se automedicando, porque a dor ela pode cronificar, e aí quanto mais ela cronifica, mais é difícil a gente cortar esse circuito aí da dor crônica, né? Eu acho que uma mensagem para os pacientes em casa, né, Ju, que tem fibromialgia, entender que o tratamento não é só um pilar, né, não é só com remédio que a gente vai conseguir melhorar o paciente. E da mesma forma que esse quadro chegou de forma crônica, o tratamento também é crônico. Então a gente não melhora rápido, né? E o paciente ele precisa estar junto com a gente, a gente precisa ter uma adesão do paciente ao tratamento, ele precisa entender qual que é o mecanismo que está gerando a dor dele. Com isso ele vai entender o porquê que ele está tomando esses remédios, de acordo com os mecanismos de ação de cada remédio, a importância da atividade física realizada regularmente, né? E a parte da psicoterapia, da saúde mental, bem-estar mental. Com isso, a gente consegue sim oferecer qualidade de vida para os pacientes. É possível ter fibromialgia e não ter dor. E com o tempo a pessoa deixa de ter fibromialgia. Isso é possível. Isso acontece. Muitos perguntam, né? Nossa, mas já me falaram que uma vez que eu tenho diagnóstico de fibromialgia, eu vou ter fibromialgia para sempre. Não. Isso não é verdade. Com o tratamento correto, todo completinho, como ela falou, é possível sim que esse paciente não tenha mais fibromialgia, né? Mas é preciso que tenha aí uma união entre o paciente, o médico, e que sejam feitos todos os pilares corretamente para que esse paciente consiga ficar livre das dores e dos outros sintomas também. Vamos mudar um pouquinho. A gente falou dessas dores localizadas, difusas. Agora vamos falar de um outro fantasma, principalmente do envelhecimento, que são dores nas juntas, principalmente no joelho. É um fantasma que assombra principalmente os pacientes mais idosos, e eles acabam sempre se referindo da mesma forma, falando sobre artrose. Problema de artrose, problema de artrose. O que exatamente é artrose, e isso sempre é relacionado com algum problema reumatológico? Então, a artrose a gente conhece como osteoartrite, né? É uma doença degenerativa. O que acontece na articulação? Com o envelhecimento, isso é natural, todo mundo. A gente vai tendo desgaste da nossa cartilagem, esse desgaste vai fazendo com que a gente tenha formação óssea. Essa formação óssea são os bicos de papagaio, que todo mundo conhece, né? A gente pode ter bico de papagaio em qualquer lugar, no joelho, na mão, na coluna, qualquer articulação, qualquer junta, a gente pode ter esse desgaste da cartilagem e essa formação óssea, né? O que é isso em termos, né, para o paciente em casa entender? A gente tem a junta, né, tem um osso aqui e um osso, e a gente tem um espaço entre um osso e o outro, que é o espaço articular. Então, ali nesse espaço, a gente tem a cartilagem. Conforme a gente vai envelhecendo, essa cartilagem vai diminuindo, e o osso vai aumentando o contato de um osso com o outro. E esse contato, esse atrito, é como se um osso começasse a roçar no outro. É isso que gera dor do paciente, porque esse roçar é que gera um processo inflamatório, né? Esse processo inflamatório em que o paciente vai ter dor, vamos colocar aí do joelho, o exemplo que você deu. Então, o paciente vai ter dor no joelho por conta disso. Isso vai inchar o joelho, vai ficar vermelho, vai ficar quente. Essa é a dor da artrose. Por isso que a gente sabe que a artrose, o termo técnico que a gente usa é osteoartrite, porque a gente sabe que tem inflamação na artrose. Não é só desgaste. O it quer dizer exatamente isso. É daí que vem a dor do paciente, né? E chega a deformar as articulações, que a gente vê em alguns casos que você tem crescimentos de estruturas, então, justamente no local das articulações, e imobilidade, né? E outra pergunta seria se, quando você começa a ter esses processos, é igual eu costumo falar com meus pacientes, chega uma fase da vida que o exercício é um remédio, como já dissemos na fibromialgia, né?
Então, nós somos igual um alicate na beira da praia. Se você não movimentar ele, a tendência é ele ficar agarrado e dali para frente fica tudo mais difícil, né? Assim, existe sim a deformidade, né? É importante dizer também que apenas 30% mais ou menos dos pacientes que têm artrose ou a osteoartrite, né, identificada lá no raio-x, porque o raio-x é o exame, aproveitando aí que a gente usa para identificar se tem ou não artrose, embora muitas vezes não seja necessário, o diagnóstico ele é mais clínico do que radiológico, a gente pode sim ver a deformidade não só no exame de imagem como no paciente. O mais comum é a gente ver no joelho, né, que eu acho que é o mais visível. Mas, voltando ali o que eu comecei a falar, só 30% dos pacientes vão ter dor. Né? Juntando assim, então todo mundo que tem artrose, só 30% apresentam dor. Então nem todo mundo que tem a deformidade, que tem artrose, vai apresentar dor. E aí, lembrando que você falou da atividade física, tanto o excesso de utilização da articulação, então a gente vê aí pessoas que fazem movimentos muito repetidos ao longo da vida, no trabalho, tem uma tendência maior a desenvolver artrose e o sobrepeso, né? Que hoje a gente sabe que a osteoartrite é uma doença também que participa das doenças metabólicas, então da obesidade, do ácido úrico aumentado, da hipertensão, do diabetes. E aí o sobrepeso, quando a gente fala em artrose do quadril para baixo, quadril, joelho, pé, tornozelo, ela tem muita associação com o sobrepeso e o sedentarismo. Então é essencial que esse paciente pratique uma atividade física. Mas precisa passar pelo médico antes, porque aí a gente avalia de acordo com o grau, né, de mobilidade que esse paciente tem ainda preservado, para indicar qual tipo de atividade esse paciente vai poder fazer. Então, acho que aproveitando que a Ju está falando, na artrose, o que a gente vê no raio-x, né, Ju? A gente vê exatamente essa diminuição da cartilagem e o raio-x serve apenas para a gente avaliar o grau de artrose, se ela é leve, moderada ou grave. Quanto mais um osso está mais pertinho do outro, mais grave é essa artrose. E quando a gente vai avaliar o tratamento ele tem que ser individualizado, né? Então, o paciente, a gente tem que ver como que está essa articulação. Vamos supor que é a queixa do joelho. Esse paciente, ele está com dor para subir, para descer uma escada, para agachar, para levantar. O que está atrapalhando ele na vida dele cotidiana? Ele está tendo um processo inflamatório, esse joelho está inchando ou não está inchando? De acordo com isso é que a gente vai guiar o nosso tratamento. Então, não é uma receita de bolo, cada paciente vai ter o seu tratamento. A gente utiliza medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos que são condroprotetores, que eles vão ajudar a nossa cartilagem, protege a nossa cartilagem. E a gente também pode fazer infiltrações, né? A gente, no consultório mesmo, a gente faz uma infiltração. Se o joelho, vamos supor que o paciente chega com o joelho muito inchado, com um processo inflamatório naquele joelho, quente, vermelho, a gente pode tirar aquele excesso de líquido, colocar um corticoide que vai fazer uma diminuição dessa inflamação e vai até aliviar a dor do paciente. E a gente faz também uma viscosupplementação, que a gente infiltra colágeno na articulação, que isso ajuda muito nos pacientes, melhora muito. É claro que tem casos de artrose que são mais graves e que a gente vai precisar fazer uma cirurgia, né? Então, por isso é individualizado. E pensando no tratamento como um todo desse paciente que tem artrose, eu preciso manter a minha estrutura articular forte. Então, não é só a junta, né? Eu preciso de um tendão, eu preciso de um músculo fortalecido, é aí que entra a atividade física. Quanto mais fraco for meu músculo, meu tendão, mais eu vou sobrecarregar aquela minha articulação, mais a minha artrose vai piorar, a dor da minha artrose. Então, o exercício é fundamental. Não tem como a gente querer tratar a artrose só com remédio, porque eu preciso manter toda a minha estrutura articular fortalecida. Né, Ju? Associado ao emagrecimento, se esse paciente tiver sobrepeso, né? Que, na verdade, é uma das coisas mais importantes, né? A osteoartrite é a única doença das articulações que a gente deve saber, ou tem alguma outra doença crônica das articulações que pode ter algum diagnóstico diferencial? O que mais chama atenção pra gente é a artrite reumatoide, né? Que a gente, principalmente de mão, né? Então, o paciente que chega com a mão inchada, com dor na mão.
a gente já consegue diferenciar bem pela queixa. Por isso que reumatologia é interessante, que a gente não precisa de muito exame, né? É a queixa que o paciente traz, a dor que esse paciente fala, junto com o exame clínico. Então, o paciente que tem artrose de mão, ele reclama que ele há muito tempo, é uma coisa crônica, né, artrose. Então, há muito tempo eu sinto dor na minha mão, quando eu vou fazer alguma coisa em casa, eu vou lavar uma roupa, vou fazer um crochê, aí é na artrose. Quando a gente pensa na artrite reumatoide, esse paciente vai falar, doutora, minha mão está inchando, eu acordo de manhã, minha mão está travada, eu vou tentar escovar o dente, não consigo. E conforme o dia vai passando, essa minha mão vai aquecendo e eu vou conseguindo fazer minhas atividades. E aí a gente examina esse paciente, a gente já consegue, no exame clínico, notar as diferenças. Então, na artrose, a gente observa os bicos de papagaio, na artrose, e na artrite reumatoide, a gente vê o processo inflamatório que é mais exuberante. É dor, é inchaço em várias articulações. A artrite reumatoide, ela gosta muito de mão, punho, pequenas articulações, tornozelo, pé, mas pode pegar qualquer uma. E nós temos a famosa doença dos reis, a especialidade da reumatologia, então, é a especialidade que também ajuda a dar o diagnóstico e ter o controle. A doença dos reis é popularmente chamado gota, né? Então, as pessoas que gostam de abusar da comida, das gorduras, de bebida em excesso, então começa um pouco a doença gotosa, né? Então, faz parte desse portfólio de doenças, né? Faz parte das doenças metabólicas também, né? E a gente também trata isso aí. A gota, normalmente, popularmente, eu acho que é mais fácil até de ser reconhecida, né? Então, tem muito esse perfil aí do homem, né, que abusa um pouco do álcool, do churrasco, e aí em seguida ele tem uma crise de gota. A crise de gota mais comum é aquela no dedão do pé, né, e o paciente está bem, de repente ele acorda com uma dor insuportável, porque a dor da gota é a artrite que mais dói, né, então por isso é até assim fácil a gente identificar. A gente às vezes pergunta assim, é aquela que se encostar o lençol da cama dói? É essa mesma. Então a gota tem essa característica, né? E aí, embora ela possa acontecer em qualquer articulação do corpo, a mais comum é a do dedão do pé, que é mais fácil de ser reconhecida, né? Geralmente quem dá o diagnóstico é o companheiro de muito Geralmente é verdade. Não precisa nem ir ao médico, né? Mas é uma doença que deve ser acompanhada também, deve ser tratada, porque faz parte daquele conjunto de doenças metabólicas, né? Então, mais uma vez, assim como a osteoartrite, aquele paciente que tem hiperglicemia, diabetes, sedentarismo, obesidade, pressão alta, hoje a gota a gente sabe que faz parte desse rol de doenças aí, né? Então é muito importante o tratamento até para a proteção cardiovascular desses pacientes, para que eles não possam, para que eles possam evitar o infarto, né? As doenças, o AVC, as doenças cardiológicas também. Ótimo. Então eu acho que nós podemos falar de outra patologia também que vocês cuidam muito, que é a famosa osteoporose, né? Eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que é isso, qual sintoma geralmente que o paciente pode ter e que depois como se identifica, se dá o diagnóstico, né? Então, a osteoporose, como o nome já diz, é uma porose, né? Então tem poros no osso, o osso vai ficando fraco, vai gerando uma fragilidade óssea. Essa fragilidade faz com que o osso tenha facilidade em se quebrar. O paciente tem fraturas de baixo impacto. Por exemplo, o fato de cair da mesma altura, ele já tem um risco de ter uma fratura. O mais comum que a gente vê é a fratura de quadril, mas de coluna, tá? Esses são o que é a doença, né? E lembrar que a osteoporose, às vezes o paciente chega no consultório, doutora, o que dói em mim? É artrose, artrite, a osteoporose, tudo dói. Mas, na verdade, a osteoporose é uma doença assintomática. Por que a gente trata a osteoporose? A gente trata para diminuir o risco desse osso quebrar. Então, a gente precisa manter o nosso osso forte. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente sabe que a partir do momento que o paciente tem uma fratura, ele evolui com uma necessidade de fazer uma cirurgia numa população que já tem um risco cardiovascular mais aumentado, que é a população mais idosa. Então, esse é o nosso objetivo de tratar a osteoporose. Existe alguma idade onde se inicia essa pesquisa de osteoporose? Aí entra na divisão, assim, quais tipos de osteoporose a gente tem, né? São basicamente 3. A osteoporose pós-menopausa, que é comum nas mulheres que estão na fase da menopausa, né? Ou em seguida da menopausa.
que entra aí a partir dos 55 anos, mais ou menos. Nessas pacientes que já têm menopausa, é interessante sim a gente fazer o rastreio, né, de osteoporose, e é feito através da densitometria óssea, que muita gente quer fazer, né? Qual é o exame que a gente faz? É aquele que entra na máquina e vê tudo, né? É o que as pessoas falam. Então, é feito através da densitometria óssea e da dosagem de vitamina D, de cálcio e alguns outros exames específicos para cada situação. Existe também a osteoporose senil, que é aquela que acontece nos idosos, principalmente acima de 70 anos, que acontece essa situação que a Thaís falou, né, o idoso frágil, ele cai e ele fratura o fêmur, né, todo mundo já ouviu falar nisso. Então, comumente esse idoso vai apresentar osteoporose, que deve ser tratado por isso, para evitar esse tipo de queda e as consequências que a fratura traz para a qualidade de vida do paciente, né? E a osteoporose secundária, que é aquela associada ou a algum tipo de doença, seja uma doença metabólica, seja uma doença hematológica, uma doença crônica, e muito também associada ao que a gente esquece muitas vezes no dia a dia, é o uso de medicações. No nosso caso, principalmente os corticoides, né? O uso crônico de corticoide, ele facilita o aparecimento da osteoporose secundária, né? Então, a depender de cada idade e de cada doença e de cada medicação que o paciente usa, vai ser indicado ou não o rastreio da doença. Então, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, indo para o último bloco, para o terceiro bloco, e na volta nós vamos falar sobre caso o paciente é diagnosticado com osteoporose, vamos dar continuidade para falar se tem tratamento e o que a gente pode fazer e como faz esse acompanhamento aí. Até daqui a pouco. Estamos de volta no nosso o terceiro bloco e último bloco. Agora, voltando agora para a pergunta, quando se identifica a osteoporose, nós temos tratamento? O exercício seria uma forma de tratamento ou seria uma recomendação a não ser feita, né? E depois que você começa a fazer essa triagem, teria um tempo para se fazer essa investigação? Então, João, em relação ao tratamento da osteoporose, o que a gente recebe muito no consultório é os pacientes tomando suplementos de cálcio, né? Então, todo mundo acha que está tomando cálcio e assim o osso está ficando forte. E não é bem assim, né? A gente sabe que a principal fonte de cálcio que a gente tem é da dieta. Então, onde que tem cálcio? Leite, derivados do leite, iogurte, queijo, qualquer folha verde escura também é rica em cálcio. Então, brócolis, espinafre, couve são fontes de cálcio. A gente sempre vai preferir o cálcio da dieta. A gente só vai suplementar com cálcio se o paciente não conseguir manter uma dieta adequada, rica em cálcio. A gente precisa mais ou menos 1.200 miligramas por dia de cálcio. Isso equivale a mais ou menos 3 refeições ricas em cálcio. Então, o nosso osso precisa de cálcio. Nosso osso precisa de vitamina D, que não adianta ter cálcio e não ter vitamina D. A gente precisa dos dois juntos. Todo mundo precisa tomar vitamina D? Não. Vitamina D a gente dosa e de acordo com os níveis de vitamina D, a gente vai suplementar de acordo com o valor que a gente tem. Tem pacientes que vão precisar de mais vitamina D, tem outros que menos de vitamina D. Além desses do cálcio e da vitamina D, a gente também utiliza medicamentos. Medicamentos que vão agir no osso para aumentar essa reabsorção, para diminuir essa reabsorção óssea, que é a perda dessa massa óssea. A gente usa muito os bisfosfonatos, que é muito comum na população, conhece pelo alendronato, né? A população em casa conhece bem, mas a gente tem vários medicamentos. Em relação ao exercício físico, então se a gente pensar na osteoporose, a gente sabe de situações que vão aumentar a gente ter risco de osteoporose, aumenta o risco de ter osteoporose, então a gente tem que evitar essas situações. Por exemplo, álcool e cigarro. Não combina com articulação nenhuma doença reumatológica gosta de álcool nem de cigarro, inclusive a osteoporose. A gente sabe que isso diminui a massa óssea, aumenta essa reabsorção óssea, né?
aumenta o risco de osteoporose. Então, a mesma coisa com o exercício. O paciente que tem imobilidade, esse paciente tem mais risco de ter osteoporose. Então, o paciente precisa fazer exercício físico. O exercício físico é um estimulante, ele estimula e o nosso organismo entende que, já que eu sou ativa, eu preciso fortalecer o meu osso. Então, o exercício físico faz parte do tratamento. Sempre quando a gente avalia o nosso paciente com osteoporose, além da densitometria, a gente também faz raio-x de coluna. Por quê? É muito comum esses pacientes chegarem e falar com a gente: doutora, eu estou ficando mais baixo, estou ficando baixinho a cada ano que passa, estou mais baixo. E por quê? Começa a ter fratura da coluna, o osso da coluna vai quebrando e com isso ele vai perdendo estatura. Então, o raio-x é o exame que a gente identifica essas fraturas. Diante disso diante desses exames, a gente consegue dar uma orientação para o paciente pleno em relação às atividades físicas. Então, se o paciente tem uma osteoporose na coluna, tem alguns movimentos que ele tem que evitar, que ele não pode fazer. Por exemplo, flexionar o tronco, ele tem que evitar esse movimento de flexionar o tronco, torcer. Então, se a gente vai virar para o lado, a gente tem que evitar de torcer o tronco, a gente tem que virar o corpo completo, porque alguns movimentos vão aumentar o risco de fratura. Então, essas orientações o paciente precisa receber. Não adianta só chegar lá na academia e fazer. Ele precisa do médico, reumatologista, avaliando como que é essa osteoporose, se ele tem fratura, se não tem fratura, e receber orientação em relação ao tipo de atividade física. A questão do sol, doutora Juliana, influencia? O sol? A pessoa mais idosa, às vezes, acaba ficando mais restrita, mais preguiçosa em casa, não querendo sair. O sol ajudaria? Sim, o sol ajuda, né? O sol, ele ativa a nossa vitamina D. Então, o ideal seria que todo mundo tivesse tempo, né, para tomar um solzinho pela manhã, cerca aí de uns 20 a 30 minutos, no horário de 8 a 9 da manhã, mais ou menos, que é o horário melhor para a ativação da vitamina D, né? E aí a vitamina D, como a Thaís falou, é extremamente importante, tanto para evitar o aparecimento da osteoporose, quanto para o tratamento também. Então, com certeza, tomar sol, fazer atividade física e alimentação são tratamentos essenciais para quem tem osteoporose. A doutora Thaís falou sobre movimentação do tronco. Dor nas costas ou dor lombar também é tratado pelo reumatologista? Sim, nós que cuidamos. E isso é muito importante porque a gente precisa aprender a diferenciar a dor, né? Então, a gente tem a dor inflamatória. O que é isso? É aquele paciente que acorda de manhã com dor na coluna, que ele vai levantar da cama, ele tem uma sensação de que o corpo está travado. E a gente tem a dor mecânica, né? Que ela vai ocorrer quando o paciente faz alguma atividade, algum movimento. Por exemplo, vou levantar aqui da cadeira, eu senti um pouquinho de dor nas minhas costas, vou fazer algum movimento, vou ficar muito tempo em alguma posição, eu sinto dor. Então, a gente, pela queixa que o paciente traz, a gente já diferencia as duas situações. Então, a dor mecânica na coluna, ela é causada por alterações na coluna, seja um desgaste dos discos, uma artrose, né? Alguma estrutura da coluna pode estar causando dor mecânica. Quando a gente pensa nas doenças inflamatórias, a gente tem um grupo de doença que é as espondiloartrite, é um grupo grande de doenças que geram dor na coluna. O paciente vai ter essa dor inflamatória, é uma doença autoimune. Essa espôndilo, né? Espôndilo quer dizer coluna, artrite, inflamação. Então, inflamação das vértebras, né? Então, esse paciente precisa ser orientado a procurar um reumatologista para poder identificar essa doença de forma precoce e poder ter um tratamento de forma precoce. Toda doença autoimune, a gente não tem cura, né? Mas hoje, a gente tem uma gama grande de medicamentos que a gente consegue controlar essa atividade inflamatória. Então, quanto mais rápido esse paciente chegar no nosso consultório, menos lesão articular ele vai ter. Isso quer dizer o quê? Menos dano. Então, hoje, qual é o nosso objetivo? Oferecer qualidade de vida. Antigamente, a reumatologista era vista como aquela doença que a pessoa estava com a junta torta, tem que procurar um reumatologista. Hoje, a gente não quer mais isso. Hoje, a gente quer manter o nosso paciente com as estruturas dele saudáveis, a gente quer manter a amplitude de movimento, a gente quer qualidade de vida. E para isso, esse paciente tem que chegar para a gente cedo. Quanto mais cedo ele chega, mais rápido a gente consegue controlar essa atividade inflamatória, menos lesão articular ele vai ter. Né, Ju? E como que o paciente consegue identificar que ele tem algum desses sintomas que ele precisa da ajuda do reumatologista?
Com relação à doença autoimune que a Thaís falou, ela disse sobre a dor lombar inflamatória. O que é inflamatório? Ela já falou 2 vezes sobre isso. Então, só para relembrar, para o paciente saber quando que é uma dor que chama atenção, que ele deve sim procurar o reumatologista. É uma dor que é característica pela manhã, né? Então, quer dizer, pela manhã o paciente ainda não andou, não fez esforço, não fez nada. Teoricamente era para ele levantar bem, sem dor. Acabou de acordar, né? Dormiu bem a noite toda e não. Esse paciente já levanta com dor. E é o pior horário dele no dia, né? Então, qual o seu pior horário do dia? Pela manhã, porque ele levanta com dor e com rigidez na articulação. E também, às vezes, ele acorda de madrugada. Tem os despertares noturnos que a gente fala. Ele acorda de madrugada por causa da dor. Se a pessoa tem uma dor mecânica, que é gerada ou por uma hernia de disco, ou por uma artrose, ou porque fez um exercício e tem ali uma contratura muscular, normalmente ela vai dormir e não vai acordar, porque aí ela não está fazendo movimento. Mas nesse paciente que tem as espondilites, né, a espondilite anquilosante é o principal exemplo que a gente tem dessas doenças, esse paciente vai ter dor pela manhã. É a característica mais comum. Também pode existir artrite periférica. O que é isso? São as artrites, né? As dores inflamatórias nas juntas, fora da coluna. Então, nas mãos, nos joelhos, nos tornozelos, né? Que isso pode acontecer também e chama atenção para esse tipo de doença. E outra coisa que chama atenção é um paciente jovem. Então, as pessoas têm costume de falar que reumatismo é doença de velho, né? Mas no caso, as espondiloartrites no geral, principalmente a espondilite anquilosante nesse caso, ela é característica de paciente jovem, homens jovens. Tanto que dos critérios que a gente utiliza é uma dor lombar, né? Crônica, há mais de 3 meses, porque se for alguma coisa aguda, né, muitas vezes está relacionado a alguma postura do dia, algum peso que a pessoa pegou, uma coisa mais aguda ela preocupa menos. Quando ela vira crônica, acima de 3 meses, isso chama mais atenção. E principalmente em homens jovens, tá? Então, prestar atenção nisso aí. Fora alguns outros sintomas que são muito mais além, mas eu acho que essa é a mensagem principal. Tem alguma outra doença que a gente não tratou até agora, que seja mais prevalente, que precisa de uma atenção especial? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de reumatismo de partes moles, né? Que a gente classifica dessa forma. A gente falou hoje aqui das doenças degenerativas, né? A artrose, a osteoporose, que é uma doença do metabolismo ósseo. Falamos de doenças autoimunes, do lúpus, da artrite reumatoide, da espondilite anquilosante. A gente falar um pouquinho do reumatismo de partes moles. O que é isso, reumatismo de partes moles? A gente refere como partes moles a estrutura extraarticular. Então, a gente tem a junta e tem a estrutura fora da junta. Ligamento, tendão, músculo, bursa, são as estruturas extraarticulares, são partes moles. Quando a gente tem uma inflamação nessas estruturas, as tendinites, as bursites, a fibromialgia entra aqui, as síndromes dolorosas miofaciais. Essas são as doenças que a gente classifica como as doenças de partes moles. Isso também o reumatologista cuida, né? Então, às vezes a gente recebe um paciente no consultório com dor no ombro. Então, com dor no ombro, uma dor no ombro. Às vezes é uma bursite no ombro. Então, o paciente sente uma dor mecânica. Ele vai fazer algum movimento, ele sente uma dor naquele ombro. Então, uma pena que estamos chegando ao final, né? Um assunto tão esclarecedor. Então, muitas das pessoas que poderiam estar identificando algum tipo de sintoma que poderia acabando se encaixar nesse tipo de patologia. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a doutora Juliana Fiorotti Simões, pela presença, por essa aula explicativa sobre essas doenças relacionadas à dor, principalmente, né? Com as suas considerações finais, e também, logo em seguida, a doutora Thaís Colodetti, também para a gente dar as considerações finais aí. Então, nós que agradecemos, né? Ficamos muito felizes de estar aqui, esclarecendo algumas dúvidas, acho que básicas, né, para a população, explicar o que o reumatologista faz, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, e fazer com que as pessoas fiquem mais atentas, né, chamar atenção e dizer que tem um médico, que é o reumatologista, que faz isso tão bem, de acolher o paciente com todas as suas variadas queixas, que muitas vezes a gente abrange áreas que são além da reumatologia, né? Então, nós temos essa característica, essa formação técnica
e acho que essa parte espiritual aí também é podendo tratar esse paciente com todo o nosso aprendizado e carinho. Ótimo. Eu acho que hoje, para terminar, a mensagem que eu queria deixar pro pessoal em casa é que é muito comum a gente receber os pacientes com dor e falando que tem que conviver com essa dor. Hoje em dia, a gente não quer isso para os nossos pacientes, né? Então, dor tem tratamento. Então, a gente precisa buscar qual que é a causa dessa dor e entender qual é o mecanismo que está gerando a dor para a gente conseguir aliviar esse paciente. Então, busca um profissional capacitado, que é capaz de te atender, de te acolher e te oferecer um tratamento que te alivie, que te melhore, porque nós, reumatologistas, não queremos isso para os nossos pacientes, qualidade de vida. É isso que a gente busca hoje. Doutor Guilherme. Queria agradecer a doutora Thaís, doutora Juliana. É um prazer retornar a essa bancada e obrigado também ao convite do doutor João. Então, lembrando, no dia seguinte, às 6 da manhã, esse programa é reprisado, assim como no YouTube. E domingo na parte da tarde. E novamente, obrigado pela audiência. Toda quarta, às 6, Medicina e Saúde. Um grande abraço a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.